Fala pessoal, começando mais um vídeo para falar aqui da nossa bolsa de valores, né? Do índice Bovespa aí, que vem em queda nos últimos dias, para a gente tá aí tentando descobrir se isso aqui é uma oportunidade ou se é uma cilada, né? Uma armadilha para pegar os investidores, beleza? Então hoje vou mostrar aqui uma série de dados para vocês e de análises para tentar uma visão completamente diferente aí do que o pessoal anda falando nos vídeos aí do YouTube, né, os outros YouTubers e tudo mais. Então, uma visão completamente diferente, uma visão de investidor comum, como a maioria de vocês que assistem aqui o canal também são, né? Nós não somos fundos de investimento, nós não somos banco. Então, a gente tem que pensar com a forma, de forma como um investidor comum, né? Um investidor normal. Então, a nossa visão dos momentos da bolsa tem que ser diferente da visão de grandes instituições, beleza? Então, a primeira coisa que eu já quero falar com vocês é para a gente ter atenção, né, com essas questões, tanto de política ou coisas do tipo, né, que estão sempre envolvidas aí nos movimentos da Bolsa de Valores, né? Então, eu procuro me manter completamente alheio a esse tipo de situação e me atentar aos fatos, né? Então, a gente sabe que houve aí essa queda nos últimos dias por questões geralmente políticas, né? E aí eu já te faço uma primeira pergunta. Com relação a isso que aconteceu com essas notícias que foram veiculadas e tudo mais, as empresas, elas mudaram? A perspectiva para essas empresas mudaram? Então, eu não estou falando para você observar a análise de outras pessoas, eu estou falando para você fazer a sua própria análise, né? De acordo com a sua análise, você acha que essas empresas mudaram? É isso que também nós vamos ver aqui nesse vídeo, beleza? Então, vamos falar aqui de todas essas questões aí que estão envolvidas nessa semana, né? Valor do dólar, queda da bolsa e tudo mais. Então, começando com uma discrepância que eu quero mostrar para vocês, que eu noto em algumas situações. A primeira nós temos aqui o valor do dólar, né, que aumentou e tudo mais, e teve uma grande valorização. E isso, para mim, quando o dólar aumenta e as nossas ações caem juntamente com o valor do dólar, é uma discrepância no sentido de que, se você observar essa dinâmica nas outras bolsas do mundo, quando a moeda nacional se valoriza, é que a bolsa cai, porque aí você vai precisar de mais dinheiro para estar comprando aí as ações, né? Então, quando você vai precisar de mais dinheiro, você acaba afastando investidores de outros lugares, né? Então, é isso que acontece. Se o dólar aumentar, a bolsa americana geralmente tende a cair, né? E isso acontece também em outras bolsas. Então, no caso, com o dólar aumentando e o real se desvalorizando, era para a nossa bolsa estar subindo, né? No caso, era para a nossa bolsa estar subindo, porque aí ficou mais barato o real. Então, isso já é um primeiro detalhe que a gente tem que observar. Então, eu sempre falo para você assim, não observe do ponto de vista que o pessoal está falando aí, né? É isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Vamos ter atenção aos detalhes, né? Se o dólar aumentou e o real desvalorizou, a tendência é que o valor das opções, o valor das ações das empresas tivesse que aumentar, né? Porque essas ações também estão precificadas em dólar. Então, isso é um detalhe para a gente ter atenção, né? Aí, já também eu vou falar da dinâmica aqui do real com o dólar, beleza? Então, essa é um primeiro detalhe que a gente tem que estar observando. O segundo detalhe, pessoal, então vamos olhar aqui de novo a queda, né? Nós completamos aí 3 meses de queda, o que a gente tem que observar aqui também é o seguinte: quando o valor das ações cai, o que automaticamente acontece? Se você vier aqui nas ações do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, qualquer tipo de ação que caiu muito, que teve desvalorização, o que vai acontecer automaticamente? Você vai aumentar automaticamente todos os indicadores de valuation da empresa. Você vai aumentar dividendos automaticamente, você vai aumentar aqui preço por lucro, preço por valor patrimonial, no caso, vai cair, né? Ou seja, você vai melhorar todos os indicadores daquela empresa automaticamente. Principalmente aqui a questão do dividend yield. Isso quando a queda é causada por esses fatores alheios à própria empresa, que é o que eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo, né? Dando como detalhes aqui para vocês nesse vídeo. Então, esses
indicadores aqui de valuation dessas empresas automaticamente estão todos melhores agora depois dessa queda, né? Então é uma atenção também que a gente tem que ter aí nesse momento. Terceiro, se a gente observar aqui o índice Bovespa, nos últimos 3 meses aí nós tivemos quedas, nós tivemos 3 meses de alta aqui. Por exemplo, o próprio Bradesco mesmo subiu mais de 20%. Então não é estranho para você que há 2, 3 meses atrás todas essas grandes instituições estavam aí instigando os investidores a comprar, né? Tava todo mundo na internet, todo mundo falando compra as ações porque vai disparar, porque tá barato e tudo mais. E de repente essa maré vira. Não é estranho para vocês? Então por que nesse momento eles estavam certos, estavam errados, né? Porque no caso a bolsa acabou caindo e nesse momento agora atual eles estão certos. Então é outra questão que eu peço para vocês, pessoal. Atenção, todos os investidores, os grandes investidores, eles querem comprar barato e vender caro. Então a gente tem que estar bem antenado nisso aí, bem atento a isso aí, porque aliás, quase ninguém vai falar a verdade e vai falar o que faz, né? Se você for procurar aí nas revistas, nos sites de notícias ou na internet mesmo, nas opiniões aí dos supostos especialistas, você vai ver que ninguém vai falar a verdade. Se fosse assim, as carteiras de todo mundo era aberta, todo mundo estava falando o que estava fazendo e por que está fazendo. Ninguém faz isso, ninguém deixa nada aberto, ninguém mostra às claras o que está fazendo. Todo mundo só emite opinião. E por que as pessoas emitem opiniões? Porque elas querem comprar barato e vender caro. E aí você tem que estar atento às questões de economia, né? E das próprias empresas e tudo mais, para que você tome as suas próprias decisões, né? Então, outro detalhe que aí eu vou aproveitar aqui o gráfico do Bovespa para mostrar para vocês. A gente teve uma disparada do dólar a partir da pandemia, e o dólar ele se valorizou muito no ano de 2020 e no ano de 2000 e até o final do ano de 2021, né? Até ali, aliás, até o final do ano de 2022 foi o pico de valorização do dólar. E se você observar, o índice Bovespa saiu aqui do 114 nesse período e ficou mais ou menos aí, ó, se você for olhar aí até o final de 2022, que é o período que a gente está falando, ele ficou aí mais ou menos na faixa do 120 pontos, né? Ou seja, ele não desabou como as pessoas falam que acontece, né? Como você vê aí, o dólar vai subir, vai desabar o índice. Não aconteceu isso, ele ficou aí andando de lado e fechou aí mais ou menos em 120 mesmo com o dólar disparando. Olha aqui, a gente pode ver aqui, pessoal, o período, esse que eu estou mostrando para vocês, né, de 2020 aqui, o dólar disparou e aí ele já chegou praticamente nesse patamar que ele está hoje, e aí a bolsa continua andando de lado, não teve tanta influência igual está sendo falado aí que pode acontecer também, que acontece dessa forma. Outra questão que a gente tem que observar também aqui é a questão do dólar com o real, né? Porque tem um novo presidente nos Estados Unidos, e porque aqui no Brasil tem uma outra questão também. E aí a gente vai analisar o óbvio, pessoal. Qual que é a política monetária dos Estados Unidos e qual que é a política monetária do Brasil no momento? O Brasil está aumentando taxa de juros, enquanto os Estados Unidos está abaixando taxa de juros, né? Então, e lá a tendência com o novo governo é baixar as taxas de juros de qualquer forma. Lá vai ser um governo contra a inflação, um governo contra a taxa de juros. Então, quem está aí acreditando em ritmo de inflação acelerado e taxa de juros nos Estados Unidos, eu acho que está equivocado. Porque o governo lá vai tender muito a combater justamente essa questão da taxa de juros e baixar. É do interesse do governo lá baixar o valor do dólar para que você possa ter mais crescimento lá das empresas americanas, né? E já no Brasil a gente está indo no lado contrário, né, pessoal? Então a taxa de juros aqui está o dobro, quase o triplo da americana. Então não faz muito sentido ficar apostando num enfraquecimento tão grande do real em relação ao dólar por conta dessa questão de política monetária. Então aqui a taxa de juros tende a subir ainda mais e lá vai cair, ou seja, está em direções opostas, né? Então, apostar nessa desvalorização nesse momento também não me parece uma questão tão óbvia assim, e isso, de alguma forma, vai ter impacto aí nos movimentos lá da Bolsa de Valores,
nossa aqui do índice Bovespa, certo? E aí o que já aconteceu, o que a gente já pode observar, pessoal? Se você observar, então a gente teve a divulgação de algumas notícias, né? 2 dias de queda forte e hoje já começou a se recuperar um pouco a bolsa, né? Se a gente for observar aqui no gráfico mensal, a gente vê aí sempre que tem, mesmo quando tem crise, né? Igual em 2022, que teve crise de inflação e tudo mais, 2021, né? Na verdade, você vê aí que você sempre vai ter 2, 3 meses aí de queda e depois a bolsa já começa a se recuperar. Então vamos ficar atentos com essas informações, vamos ficar atentos com essas análises, com essas opiniões que são ditas aí, porque você que está assistindo esse vídeo, você é um investidor comum, você não é a grande instituição, né? Então, quando se fala, vai taxar os dividendos lá dos super ricos, né? Nós estamos falando aí, pessoal, de uma janela de 50 mil pessoas no país inteiro, né? Ninguém que está assistindo esse vídeo aqui vai cair nesse tipo de taxação, por exemplo. Então, você imagina que se cria um ambiente e uma discussão muito grande em algo vazio, né? Algo que não vai afetar nenhum de nós. Então nós temos que estar atentos a essas situações. Então, na minha visão, essa queda foi injustificada, foi um exagero até, e por conta disso, porque a bolsa estava subindo muito, estava muito alta, e eu acho que muita gente tem interesse de comprar ela mais barata. Então, agora que ela caiu bastante, que ela corrigiu, né? Acontece esse efeito que eu falei para vocês aqui. Vocês melhoram os indicadores de todas as empresas, principalmente aí o dividend yield, que é o que muita gente está atrás no momento, né? Então, eu acho que todos os envolvidos queriam fazer foi conseguido, né? Que foi justamente causar um pânico, né? Causar essa discussão e causar uma desvalorização aí do índice no geral, né? E das ações que não mudaram absolutamente nada no ponto de vista do funcionamento das empresas. As empresas continuam da mesma forma, continuam com o mesmo crescimento, com a mesma lucratividade, e não teve alteração nenhuma no desempenho das empresas que justificasse uma queda, uma desvalorização desse tamanho. Então, esse vídeo aqui é para que você fique atento e para que você tome as próprias decisões baseadas em dados que você mesmo observa, né? Que nem eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos observar qual foi o movimento do dólar aí nos últimos anos. Vamos observar a questão da política monetária aí de cada país, né? Para onde cada um está indo. Vamos observar aí os indicadores das empresas. Vamos observar aqui qual que é a movimentação padrão do índice Bovespa, né? Então, quando ele já teve esses 3 meses aqui de subida, eu já fiquei atento, imaginando que alguma coisa ia ser criada para causar uma correção. Foi justamente o que aconteceu. Eu estava esperando e não fiquei surpreso nem um pouco com nada disso, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa aí sua opinião nos comentários, o que você está achando, o que você está fazendo. Até o próximo vídeo e bons investimentos aí para todos.